Acompanhem comigo, mantenham suas Bíblias ou celulares, qualquer que seja o seu meio de conexão às Escrituras, para que nós venhamos a olhar esse texto da palavra do Senhor. É um cântico de romagem, e diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar? Vamos buscar a direção de Deus em nossos corações, também a clareza para entender o texto das Sagradas Escrituras. Bendito Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Senhor, todas as vezes que temos o privilégio, ó Deus, de acordar, respirar, saber que o Senhor tem nos dado vida, ó Pai, e vida em abundância. Temos o privilégio, ó Deus, de descansar, servir ao Senhor em dia de domingo, separado para culto e serviço a Ti, ó Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra. Quando a abrimos, ó Deus, cremos que o Senhor mesmo já fala com cada um de nós, ó Pai. A Tua palavra é inspirada e útil para o nosso aprendizado e crescimento. Por isso, nessa hora, Senhor, suplicamos que Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a tirarmos os nossos pensamentos, preocupação, de tudo aquilo que nos cerca no mundo afora desse templo e desse momento de dedicação ao Senhor. Reconhecendo, ó Deus, que é quando olhamos para o Senhor que descansamos as nossas almas e quando confiamos em Ti, somos alimentados pelo poder que vem da Tua palavra. É a nossa oração, é em nome de Jesus Cristo. Amém. O mês de maio, comumente já há alguns anos, é um mês em que nós comemoramos ou separamos para falar acerca da família, pensar sobre a família. E ao lembrarmos do tema família nas Escrituras, reconhecidamente nós vemos que ela é uma das dádivas das muitas que o Senhor deixou para que nós, como povo seu, separados para tantos, tivéssemos meios de realização nessa terra. A família é um instrumento de felicidade, é um instrumento onde nós, de fato, reconhecemos que o Senhor nos dá muitos meios de estarmos ali felizes dentro de uma estrutura familiar. Quando olhamos lá para o livro de Gênesis, lá nos primórdios, a família foi um instrumento que Deus nos deu para nos tirar da solidão, termos companhia. A família é um meio onde nós desenvolvemos a nossa descendência. E através dessa descendência, nós também nos vemos multiplicando, crescendo, trazendo regozijo para a nossa alma, para a nossa caminhada. A família, ela traz para nós a compreensão de que temos a oportunidade de dividir os nossos atributos, atributos que são semelhantes, como aquele que o Senhor nos deu, a sua imagem e semelhança, seu amor, seu cuidado, seu carinho. Nós dividimos isso na extensão da família. Quando pensamos acerca da família, nós temos a capacidade de sair um pouco do universo egoísta que cerca os nossos próprios desejos, os nossos próprios anseios e realizações, e nós aprendemos a dividir todas essas coisas com aqueles que estão ao nosso lado. E por isso mesmo, o tema família nas Escrituras é sempre visto e dirigido pelo Senhor como algo tão importante e tão precioso em nossas vidas, e por isso dedicamos tempo em pensar sobre essa mensagem ao longo da nossa caminhada. Contudo, muito embora tudo isso seja verdade, de que é uma dádiva do Senhor, com a entrada do pecado, nós também reconhecemos que muito do conceito de família como uma manifestação da bênção de Deus tem se perdido.
E o mundo tem perdido a compreensão das muitas coisas que Deus nos deu como meios de realização e tem olhado para outras que de fato não vêm do Senhor e que não trazem contentamento. O próprio conceito de família, hoje, no tempo presente, tem sido de grande maneira distorcido, quebrado e deixado de refletir a proposta e o projeto de Deus para com o seu povo. Por isso mesmo, nessa noite, olhando um pouco para o texto que temos diante de nós, eu quero, junto com os irmãos, recordarmos um pouco da compreensão do que é a manifestação da bênção de Deus na família, na nossa vida individualmente, como de fato ela ocorre quando nós temos um coração temente a Deus, um coração que anda nos seus caminhos e que por isso desfruta das suas bênçãos visíveis e materiais nessa terra. Se você volta um pouquinho no livro de Salmos, a gente sabe que o livro de Salmos ele não foi escrito por um autor apenas, mas ele foi escrito por diversas pessoas inspiradas por Deus, e ao longo da sua organização ele foi colocado de uma maneira que títulos e temas foram trabalhados. Particularmente no capítulo de número 120, somos introduzidos a um grupo de salmos que são qualificados como cânticos de romagem. O primeiro deles é o número 120. Você vai observar ali que a estrutura desses salmos é uma estrutura que remete àquele pensar sobre o cuidado de Deus, sobre a dedicação ao Senhor e de como Ele manifesta isso em nossas vidas. Por isso são salmos marcados pelo confessar do coração ao Senhor, salmo de número 120, marcado pela dedicação e a oração a Deus, 122, um pouco mais adiante, próximo do nosso salmo, 127 e 128, pensando sobre a família como um instrumento de bênção de Deus. Os peregrinos naquele tempo, que não tinham tantas estruturas de serviço ao Senhor como temos hoje, que são os templos, eles faziam uma peregrinação de sua terra até o templo de Deus, que ficava em Jerusalém, Monte Sião. E nesse período, nesse caminhar, eles se recordavam das bênçãos de Deus, cantavam e contavam as mesmas. E a característica desses salmos é justamente desse período, onde eles estavam andando, indo até o serviço ao Senhor, e se recordavam de como Deus era bom, fiel, e a sua manifestação se via presente, de forma real e concreta na vida deles. Quando você olha para um cântico de romagem, você se recorda do cuidado de Deus, manifesto em nossas vidas de forma prática. Isso nos leva a refletir como Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. De uma forma mais próxima ao nosso texto, você vai notar que uma das marcas do livro de Salmos, que não somente ele olha para todo esse cuidado de Deus em diversas áreas da vida, mas ele reconhece que esses benefícios que Deus traz na nossa vida cotidiana, eles estão estritamente associados a uma vida que teme a Deus e uma vida que anda nos caminhos do Senhor. Ou seja, queridos, a felicidade, a bem-aventurança, o estar pleno de vida na nossa caminhada está ligado ao nosso compromisso com o Senhor. Vemos isso no verso 1 do nosso texto, quando ele diz que bem-aventurado, ou feliz, não é? É aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Veja como essa linguagem é muito próxima com aquela que lemos no primeiro salmo, salmo de número 1, quando também lemos: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas. Ou seja, as Escrituras, queridos, elas tratam de nos apontar que a felicidade, ela é um instrumento de dádiva de Deus para as nossas vidas. E o conceito de felicidade nas Escrituras não está associado somente a um sentimento momentâneo, a um prazer momentâneo. Mais do que isso, felicidade nas Escrituras está associado àqueles que andam naquilo que Deus nos proporcionou como meio de gozo, de satisfação, e está associado a Deus abençoar esse instrumento. Por isso,
aqui nesse texto, particularmente do Salmo 128, ele fala da família. Ele vai dizendo que essa família, ela se torna abençoada quando aquele que está dentro dela teme a Deus e vive essa vida em família de acordo com a proposta de caminho de Deus dentro da estrutura familiar. E aí então, no verso de número 2 em diante, ele vai nos trazer de forma prática como essas manifestações da bênção de Deus acontecem em nossas vidas. Vou separá-las aqui para nós entendermos aquilo que o texto nos apresenta. A primeira delas é a bênção do sustento. Veja no versículo de número 2, diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A palavra de Deus, queridos, ela trata de nos apontar que o sustento, ele vem do Senhor. Que todo o bem e o trabalho, o sustento decorrente do mesmo é uma dádiva que vem de Deus. Nós devemos nos lembrar, queridos, que o próprio conceito de trabalho nas Escrituras é um instrumento de realização para as nossas vidas. É difícil a gente pensar nisso hoje, não é? Porque para nós o trabalho, no tempo presente, ele significa canseira e enfado. Muito em decorrência do pecado. Justamente porque aquilo que nos foi confiado de uma forma prazerosa e agradável no Éden, em que Adão e Eva cultivavam, zelavam do jardim, cuidavam da natureza como corregentes do Senhor, perderam todos esses benefícios. E a terra se torna um opositor ao homem, e agora ela se torna algo difícil, de onde nós tiramos o nosso sustento. Muito disso, ou tudo isso, né, na verdade, em decorrência do pecado, que trouxe essa consequência. Mas não é por causa disso, queridos, que o trabalho se tornou algo que é penoso, ruim. Pelo contrário, quando nós trabalhamos, nós nos sentimos úteis, nós nos sentimos agraciados, sentimos que de fato estamos empregando as nossas vidas em algo que é bom, isso nos traz satisfação. E o que a palavra de Deus está nos dizendo é que quando nós tememos a Deus e andamos no seu caminho, mais do que isso, Deus nos dá a segurança de que esse trabalho sendo realizado, ele será abençoado e Deus haverá de tirar do trabalho o sustento necessário para toda a nossa vida. Veja bem, queridos, sempre na palavra do Senhor, a visão que temos de trabalho é de que ele tem a finalidade de nos proporcionar o sustento das nossas vidas. Nada além disso. E quando o nosso coração está em Deus, nós temos um vínculo com o trabalho, de fato como Deus deseja que nós vivamos, não apegados a riquezas, porque elas são passageiras. Salomão, autor aos Eclesiastes, quando escreve acerca das riquezas, isso cobre do capítulo 3 ao capítulo de número 8, de todo o livro de Eclesiastes, ele vai descrevendo como ele possuiu tudo, teve todas as coisas, desfrutou de todas elas, e ao final a sua conclusão que tudo era vaidade, passageiro. De fato, queridos, as riquezas elas não nos proporcionam em si somente alegria e felicidade. Não é à toa, queridos, que aqueles que enriquecem, ainda que desfrutando do melhor dessa terra, por vezes se sentem vazios, porque a riqueza não substitui a presença de Deus e a sua bênção em nossas vidas. Ela é um instrumento para que nós venhamos a usufruir das coisas que temos nessa terra. Quando Jesus fala acerca do sustento, ele diz que a nós é necessário o alimento, as vestes, aquilo que nos cobre no dia a dia. E quando o nosso coração reconhece e compreende essas coisas, temos uma boa relação com os bens que nós temos, compreendendo que é Deus quem sustenta todas as coisas, inclusive o nosso trabalho. Eu sempre, quando falo a respeito de sustento, lembro da minha própria experiência. Quando eu comecei a namorar e depois de 3 anos, 2 anos a gente noivou, aí vem aquela estrutura, a gente começa a comprar coisas e fazer dívidas, especialmente dívidas, muitas que vão nos acompanhar ao longo dos primeiros e até o final da nossa caminhada. E aí, quando eu fui me casar, a gente organizou festa, fez tudo, eu estava trabalhando no B também,
E há um mês do casamento eu perdi meu emprego, né? E eu falei, Senhor da glória, né? Como é que começa uma vida a dois sem um trabalho, né, queridos? Porque a gente sai para poder sustentar os nossos lares. E aí, naqueles dias assim de dificuldade, perplexidade, né, preocupado com como que ia tocar a vida adiante, eu e a Núbia nos sentamos e uma palavra de Deus no longo do culto diz que Deus é quem nos sustenta. E precisamos descansar o nosso coração nele. Eu fui, casei, né? E 3 dias após o casamento, uma oferta de emprego veio. Nem demorou, né? Foi apenas um mês. E foi um trabalho que me acompanhou ao longo dos primeiros anos, todos eles de casamento. De fato, queridos, nós precisamos reconhecer que o sustento ele vem de Deus, e se o nosso coração teme ao Senhor, confia nos seus caminhos, anda nesses caminhos, é Deus quem proporciona. Ainda que eu e você não tenhamos a capacidade de ver essas coisas, ainda que nos momentos mais difíceis pareça que Deus não esteja olhando para nós no tempo oportuno, na maneira certa, na hora do Senhor, Ele haverá de proporcionar todas as coisas. Segunda bênção da manifestação do Senhor sobre nós é a bênção da fertilidade na família. Veja no versículo de número 3, diz, tua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, à roda da tua mesa. É tão interessante quando a gente olha para os salmos, né, do povo de Deus, quando a gente olha para os provérbios e tantos outros textos que associam a bênção de Deus com a família. Para eles, queridos, isso era algo extremamente claro. Para eles, queridos, quando eles pensavam sobre o gozo, sobre a satisfação de Deus, isso estava ligado à família. Para o judeu, ter uma família já significava que ele era alguém abençoado pelo Senhor. Mais do que isso, a fertilidade, poder ter filhos, era algo que enchia o coração deles de alegria. É fato que naquele tempo, culturalmente falando, filhos eram extremamente importantes, porque os filhos, queridos, inclusive eram responsáveis por poder dar uma estrutura para a família, especialmente os homens, porque eram aqueles que eram responsáveis pela lavoura, eram responsáveis pelo cultivo, pelo cuidado com os animais, quando a família tinha esse ofício, e todos eles participavam dentro dessa estrutura. Mas era mais do que isso, porque quando você olha para o conceito do povo hebreu, que olha para os filhos como herança e bênção de Deus, olhar para a família significava reconhecer que quando os filhos vinham, eles tinham a bênção de Deus sobre as suas vidas. Um texto que nos ajuda a compreender isso muito bem está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e 2, quando vemos a história de Eucana e Ana. E Ana não podia ter filhos, e a oração de Ana no templo era que Deus pudesse lhe dar filhos. É interessante, né? Porque quando Ana pede filhos a Deus, ela também faz um voto. Qual é o voto de Ana? Se ela tivesse filho, ela ia fazer o que com ele? Devolver para o serviço no templo. Curiosamente, talvez você nunca tenha pensado a respeito disso, mas é a maneira como Ana dizia para Deus que não eram os filhos que ia resolver o problema dela, que ela estava disposta até a devolvê-los ao Senhor, mas que ela reconhecia que se Deus intervisse na vida dela, na família, na fertilidade dela, ela teria a graça, o favor de Deus e a sua vida lhe iria bem a partir dali. Filhos, queridos, família é um conceito que remete à bênção de Deus. E por isso, quando o salmista imagina uma família abençoada pelo Senhor, ele imagina uma família onde a esposa no interior da casa, como a videira frutífera, ela traz filhos. E esses filhos são como os rebentos da oliveira, são muitos, proporcionam sustento à casa. Bem diferente do que nós vemos hoje, não é verdade? Eu sei que é difícil nós falarmos, nós vivemos em um tempo onde sustentar filhos é, no mínimo, complicado. Né? Quem tem mais filhos, né, Éder? Nós sabemos, né? Como é difícil poder manter 1, 2, 3, 4, pastor, né? Já
tá ótimo, né? Aí tem que mudar para a roça. Mas nós vivemos, queridos, em um mundo cercado pelos conceitos e a cultura do próprio mundo. Uma cultura que despreza os benefícios de Deus, que despreza os filhos como instrumento e herança do Senhor, que despreza o conceito de que, de fato, ter filhos é um instrumento de bênção e graça do Senhor. O apóstolo Paulo, inclusive, nos diz, queridos, acerca de não casar, não ter filhos, como de fato é algo que é reservado a poucas pessoas, como um dom. Não são todos que nem podem casar e nem tem pouco desfrutar dessas coisas. Mas quando a gente tem um filho, queridos, e quem já passou pela maternidade ou a paternidade sabe disso. Naquele lar nasce uma vida, e aquela vida recebe um amor que antes de vir ao lar, jamais nenhuma pessoa pode compreender. É um amor que Deus insere em nossos corações, e é um amor que é comunicado pela uma vida toda. Nós deixamos de ser o centro, e nós começamos a dividir com nossos filhos, nossos valores, nossos bens materiais, tudo o que somos, o que temos, inclusive a nossa fé no Senhor. Por isso, queridos, a bênção da fertilidade é algo que Deus nos dá como um meio de satisfação. É certo, por causa do pecado existem dificuldades no cuidado de uma criança, mas também ele é um meio onde Deus realiza a sua graça e enche os nossos corações. Um terceiro instrumento de bênção em nossas vidas, ou a manifestação da bênção do Senhor, é através da longevidade na família. Veja só, queridos, como há uma continuidade naquilo que o Senhor vai fazendo. Versículo de número 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos. A longevidade, o poder desfrutar da família por um longo tempo, poder ter filhos, também é um instrumento da manifestação da bênção do Senhor. Queridos, quando nós tememos a Deus, andamos nos seus caminhos, o que Deus nos proporciona é que nós tenhamos a experiência de termos os nossos dias prolongados pela bênção e a mão de Deus. É isso que nós vemos nas Escrituras, porque quem dá a vida, porque quem de fato nos abençoa, quem nos dá saúde, quem fortalece o nosso corpo, é sempre visto nas Escrituras como um benefício e uma dádiva que vem de Deus. É Deus, queridos, que proporciona para nós a capacidade de vivermos dias longínquos. Eu acho até engraçado, porque hoje de manhã nós estudamos um pouquinho sobre isso na EBD com o presbítero Bonifácio. Não é verdade? Os primeiros patriarcas, eles foram agraciados com longevidade, e justamente muitos desses por causa da sua estreita relação com Deus. Um caminho de serviço ao Senhor, uma vida e um coração dedicados a Deus, nos proporcionam também desfrutarmos de dias longos, na companhia de quem? Dos nossos filhos. Olha que interessante, queridos. Mais uma vez nós temos aqui a compreensão de que não basta apenas viver longos anos, mas eles são prazerosos quando nós os desfrutamos na companhia daqueles a quem nós amamos. Quem aqui já tem um netinho? Ou quem já tem muitos? Eu me lembro quando, alguns meses atrás, foi feito aqui um vídeo, pela Marilene, no dia da terceira idade, e foi perguntado ali o sonho de algumas pessoas, e a dona Lindara disse que o sonho dela era ver o netinho que estava lá nos Estados Unidos. Já viu tantos, né, dona Lindara? Mas ainda quer ver todos, porque de fato isso é uma alegria. Para quem tem muitas pessoas com quem dividir o seu amor, queridos, os dias são agradáveis, mas existem muitos que não têm com quem dividir nada. Quando eu estive pastoreando na igreja do Tiradentes, eu conheci uma família muito interessante, uma família que o senhor era casado, ele teve 7 filhos. Mas ao longo da vida ele foi se distanciando da família e tendo apreço por uma vida solitária.
Ao passo que já no finalzinho, os filhos já adultos, ele se separou da esposa e foi viver sozinho na roça. Ele foi para lá, construiu uma taperinha, uma casinha pequenininha, bem simples, né? E ele disse que não aguentava viver com mais ninguém, né? E que ele queria viver sozinho. E ele passou lá por cerca de 1 ano e meio, de vez em quando os filhos iam lá, né? Para ver se pelo menos estava vivo. Porque era sozinho, gente, não tinha nada, não tinha estrutura, não tinha ninguém, não tinha cuidado. No final de 1 ano e meio, ele passou muito mal e ele tem uma enfermidade muito grave. E quando os filhos o encontraram, depois de 1 semana lá, ele estava desfalecido e ele não conseguia ir nem no vizinho para poder procurar ajuda. Aí eles levaram ele, colocaram no médico, ele ficou cerca de 1 mês e meio internado. Todos os 7 filhos o visitaram, inclusive a sua esposa. E ao final daquele processo, que durou cerca de 2 anos, mais ou menos, ele voltou para dentro de casa. E a palavra que eu ouvi da boca dele foi: como é triste a vida sozinho. Por vezes, queridos, nós não reconhecemos e não compreendemos como de fato é abençoador dividir as nossas vidas com aqueles que estão ao nosso lado. A família, ela é um instrumento de gozo. E é de fato, queridos, nela que vemos a bênção e o cuidado do Senhor. Isso nos leva à 4ª e a última bênção manifesta por Deus àqueles que o temem e andam nos seus caminhos, que é a paz. Veja que interessante, porque o verso de número 5 diz assim: o Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, veja os seus filhos e, finalzinho, paz sobre Israel. Queridos, todas essas coisas, tudo isso que eles desfrutam, de fato, precisa ser encontrado em um ambiente onde isso seja experimentado de uma forma pacífica. E é muito interessante nós entendermos o conceito de paz nas Escrituras, porque ele não está associado à ausência de problemas. Ele não está associado à ausência de guerras, de conflitos. Mas o conceito de paz nas Escrituras está associado sempre com a presença real, constante do Senhor na vida das pessoas. A paz sobre Israel era um instrumento da presença de Deus, era um instrumento do cuidado do Senhor, da proteção de Deus sobre o povo. E quando eles oravam a Deus buscando a paz, eles oravam buscando o cuidado de Deus, reconhecendo que em vão vigia a sentinela, se o Senhor não proteger a casa. Verso 1 do Salmo de número 127. O conceito de paz nas Escrituras, ele está associado à presença de Deus. Só é possível que os povos encontrem paz, ausência de dificuldades, de problemas na saúde, de conflitos, de desamparo, quando Deus está presente no meio do povo, porque é Ele que proporciona todas as demais bênçãos. E por isso, queridos, a paz é o gozo com o Senhor. A paz vem do conceito de estarmos juntos a Deus. É Ele que nos oferece essa paz. É aquela mesma percepção que temos nas páginas do Novo Testamento, quando a igreja, ao crescer, se viu em oposição ao Império Romano, e o Império Romano perseguiu os primeiros cristãos, levou eles para as arenas, para os momentos ali de perseguição, de teatro, junto com os gladiadores, muitos morreram, mas a igreja crescia, porque a presença de Deus era real e verdadeira no meio do povo, e havia paz, porque Deus estava com eles. Nesse mundo ainda passaremos por conflitos e adversidades, mas quando tememos ao Senhor, andamos nos seus caminhos, o Senhor proporciona a paz dele em nossos corações. E isso, obviamente, redundará em outras circunstâncias que nos levará também à paz no nosso dia a dia, obviamente. Mas é importante, queridos, nós entendemos que essa paz, ela vem como um resultado de um relacionamento daqueles que temem a Deus e andam nos seus caminhos. Eu gostaria de concluir a minha palavra, queridos, recordando, portanto, que quando nós reconhecemos e olhamos para a família, devemos nos lembrar que a família, como Deus a definiu nas Escrituras, ela é um instrumento de bênção em nossas vidas. Olhemos para a família, queridos, entendendo que Deus tem nos dado o melhor para a nossa satisfação através dela.
Reconheçamos que ter e possuir uma família é gozo, é paz, é alegria em nossas vidas. Reconheçamos, queridos, que ter filhos é algo que vai nos trazer satisfação, ainda que venha com algumas noites mal dormidas. Mas quando temos alguém para dividir a vida, queridos, isso também nos traz dias de maior contentamento. E que tenhamos tudo isso com o coração temente ao Senhor e que guarda a sua lei. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.